No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar sobre Roger Guedes, o grande nome do jogo entre Corinthians e Palmeiras, e ao que tudo indica, dentro de bem pouco tempo ele vai ficar ainda mais rico do que atualmente. Bora falar também sobre o São Paulo. Hernan Crespo mandou um recado direto para Benítez e Éder. Já o Atlético Mineiro, que empatou com o Tricolor, tem tudo para fechar e anunciar em breve um novo fornecedor de material esportivo. Já o Palmeiras, por outro lado, bastante pressionado para o jogo da próxima terça-feira. No vídeo conto também sobre a mais nova pesquisa envolvendo torcidas no futebol brasileiro. Quem tem a maior torcida? Como é que ficou essa divisão? Bora falar ainda sobre a treta entre Neymar e Mbappé. Será que rolou treta mesmo lá no futebol francês? E tem novidades sobre Germancano como novo reforço do Santos a partir de janeiro de 2022? Bora comentar tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal com mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e deixa like para que a gente chegue para cada vez mais pessoas. Tem nesse domingo live ao vivo depois da rodada, beleza pessoal? Bom, bora começar o vídeo falando a respeito de uma suposta treta entre Neymar e Mbappé. A imprensa francesa fez muito barulho em cima disso nesse sábado, depois da vitória por 2-0 do PSG contra o Montpellier. Tudo porque no finalzinho do jogo, aos 42 minutos do segundo tempo, o Mbappé foi substituído. Logo depois saiu o segundo gol do PSG, num passe de Neymar e gol do Draxler. E o canal Mais, ou Canal Plus no caso, acabou mostrando o Mbappé reclamando com o Gueye algo como, a frase é a seguinte, abre aspas, ele não passa pra mim, fecha aspas, se referindo ao Neymar, como se o Neymar tocasse para os outros, mas na hora de tocar para o Mbappé, negativo. O que mais chama atenção é a relação entre Neymar e Mbappé, que sempre foi ótima. Desde que os dois passaram a atuar juntos no PSG, sempre se mostraram muito amigos, muito parceiros e tal. E é o primeiro sinal de que as coisas não vão tão bem. É importante lembrar que o Mbappé não anda numa fase muito bacana, muito tranquila, muito leve. Ele forçou a barra para deixar o PSG, queria jogar no Real Madrid, não houve acordo e a tendência é que o Mbappé vá para o Real Madrid a partir da próxima temporada, quando termina seu contrato com o PSG. O que você pensa a respeito dessa história? Você acha que especulação da imprensa francesa de fato ocorreu alguma coisa? Eu uso o espaço para comentários para opinar, beleza? Bom, bora falar agora a respeito de Germancano e a possibilidade dele virar reforço do Santos. Na sexta-feira, o presidente Andrés Rueda deu uma entrevista à Gazeta Esportiva afirmando que já tem um jogador com pré-contrato assinado com o Santos. Ele tem um outro muito próximo de virar. Ele falou que não poderia citar nomes, até porque esses caras estavam empregados e ficaria ruim a situação para eles. Mas, ao longo do sábado, o jornalista Guido Bortolomazzi afirmou no programa Baixada Esporte, ele cravou no programa que o Germancano é o jogador que já está fechado com o Santos para 2022. A frase foi a seguinte, abre aspas, um dos reforços é o Cano, atacante do Vasco. O contrato dele se encerra no dia 31 de dezembro e o Santos vai trazê-lo para a temporada de 2022. E ele traz uma informação importante. O André Mazzocco, que é o executivo de futebol do Santos, foi o responsável por levar o Cano para o Vasco. Por isso, a facilidade que o Mazzocco encontrou agora para trazer o jogador para o Santos. Então, o Bortolomazzi lembra que lá atrás foi o Mazzocco quem foi buscar o Germancano para o Vasco e agora o mesmo Mazzocco estaria fechando a ida dele para o Santos. Fui tentar checar essa história com o Mazzocco, ainda não obtive resposta. Assim que ele me responder, quem sabe na live desse domingo a gente trata mais sobre o assunto. Seria um baita reforço. Gosto bastante do Cano, acho que ele seria extremamente importante, embora o Cano tenha afirmado recentemente que gostaria de permanecer em São Januário. Bora falar agora sobre a pesquisa Datatempo. O Datatempo é o instituto do jornal O Tempo. E nesse sábado, o Datatempo divulgou a última pesquisa relacionada a torcidas no futebol brasileiro. 2.205 pessoas foram ouvidas entre os dias 9 e 15 de setembro por todo o Brasil. E essa pesquisa apontou o Flamengo como disparado, o dono da maior torcida. 16,3% dos entrevistados acabaram se declarando torcedores do Flamengo. Segundo lugar com o Corinthians com apenas 9%. Terceiro lugar do São Paulo 5,2%. O Palmeiras bem perto do São Paulo com 5%. Na sequência, na quinta colocação Vasco 3,3%. O Cruzeiro apareceu em sexto lugar com 3,1% na frente do Atlético Mineiro, que foi só o oitavo com 2,5%. Entre o Cruzeiro e o Atlético ainda apareceu o Grêmio na sétima colocação com 2,8%.
O Bahia foi o nono dessa relação com 2,2%, o Internacional o décimo com 1,5%, o Santos o 11º, me chamou a atenção, o Santos está embaixo, com 1,4%, o Fluminense aparece em 12º com 1,1% e o Botafogo é só o 13º com 0,9% dos entrevistados. É legal contar também que outros times foram citados e a proporção de todos esses outros times citados soma 10,8%. Mas, talvez para mim o número mais assombroso de toda essa pesquisa vem agora. 34,9% das pessoas, ou quase 35% das pessoas, afirmaram que não torcem para time algum. Isso equivale a mais do que a soma, ou quase a soma, de Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Os 4 juntos, os 4 primeiros somados, equivalem ao número de pessoas que não têm torcida. Interessante e impressionante. Haveria muito espaço para que se buscasse torcedores que não torcem por time algum. Enfim, bora falar agora sobre Roger Guedes, o grande nome da partida entre Corinthians e Palmeiras, vitória por 2-1 do Corinthians na Neoquímica Arena nesse sábado. Ele marcou os 2 gols do Corinthians, ainda marcou um terceiro que foi anulado e teve participação decisiva no gol do Palmeiras, no chute de fora da área do Gabriel Menino, a bola desvia no Roger Guedes, engana o Cássio e acaba entrando. Grande atuação do Roger Guedes, que se consolida como um muito bom jogador com a camisa alvinegra. São só 4 jogos, mas já são 3 gols e 1 assistência, ou seja, ele tem uma participação para gol para cada partida que ele disputou até agora. Por que eu disse lá na chamada do início que o Roger Guedes, que já é um cara rico, vai ficar ainda mais rico no futuro não tão distante? Porque no acordo do Guedes com o Corinthians, ele ficou com 60% dos direitos econômicos. O Corinthians ficou com apenas 40%. Foi a forma que o Timão encontrou para não ter de pagar um caminhão de dinheiro para o Roger Guedes de luvas. A luva é o prêmio pela assinatura do contrato. Como o Roger Guedes tem só 24 anos de idade, o Corinthians convenceu o atacante de que seria interessante para ele vir para o Corinthians, mesmo sem luvas, e se ele mandar bem em 1 ou 2 temporadas, ele vai certamente chamar a atenção de um grande clube do futebol europeu ou do exterior e vai render bastante dinheiro. Só para vocês entenderem aquilo que está sendo discutido. Digamos que daqui a um ano apareça na proposta, em julho do ano que vem apareça uma proposta de 20 milhões de euros. O Corinthians vai ter direito só a 8 milhões de euros e o Roger Guedes vai ficar com outros 12 milhões de euros, com o euro valendo mais de R$6. Você faz a conta, vai ultrapassar os 70 milhões de reais para o Roger Guedes somente pela fatia dele. Então o Roger nesse momento joga obviamente pelo Corinthians, pela realização do sonho de atuar num clube grande, onde ele foi muito bem recebido, mas ele joga também por ele. Quanto mais sucesso fizer, maior é a chance de garantir uma boa venda e uma ótima grana num futuro não tão distante. Atacante de só 24 anos de idade, vai completar 25 agora no dia 2 de outubro. E foi também graças ao Roger Guedes que o Corinthians conseguiu acabar com um incômodo jejum. Eram 7 jogos sem vitória contra o arquirrival, Timão que vinha pressionado no Campeonato Brasileiro depois de 3 empates contra times que não brigam por nada além de fugir do rebaixamento. Vitória extremamente importante num jogo em que o Corinthians foi melhor do que o Palmeiras durante quase todo o tempo. Bora falar agora sobre o outro lado, sobre o Palmeiras que tem jogado mal e tem deixado muito a desejar. A partida da próxima terça-feira contra o Atlético Mineiro vai ser marcada por muita pressão. Isso porque o Palmeiras nesse momento já está 8 pontos atrás do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e ao que parece a Libertadores é o último torneio que sobrou com chances reais de o Palmeiras ser campeão. Mas para isso, Verdão vai precisar empatar com gols com o Atlético Mineiro em Minas ou vencer o Galo na partida da próxima terça-feira. Isso porque no jogo de ida no Allianz Parque houve empate em 0-0. Um novo 0-0 leva a decisão para pênaltis. Palmeiras que nos últimos 11 jogos só venceu 3 vezes, empatou outras 3 e perdeu 5. É o pior momento do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira desde que o português foi contratado há quase um ano. As derrotas para Corinthians, Flamengo, Cuiabá, Atlético Mineiro e Fortaleza. Todas elas com o Palmeiras sendo muito inferior aos rivais. Ontem o Palmeiras conseguiu ser melhor do que o Corinthians somente nos primeiros minutos do segundo tempo. Restante de todo o jogo, o Corinthians foi melhor e mereceu os 3 pontos. O comportamento do Palmeiras tem chamado a atenção. Atletas que vão para grandes decisões, talvez sem um espírito necessário, mas mais do que isso. É um Palmeiras muito retrancado, é um Palmeiras muito medroso, é um Palmeiras muito tímido. Existe elenco de qualidade de sobra para que o Palmeiras jogue mais, até por isso também a pressão muito grande em cima do técnico Abel Ferreira, terça-feira decisiva para as pretensões e para o futuro alviverde. Bora falar agora sobre o São Paulo, que empatou em 0-0 com o Atlético Mineiro,
Fez alguns bons minutos contra o Galo, especialmente no segundo tempo, no começo do segundo tempo. Depois, com algumas mexidas do Cuca, o Atlético reequilibrou o jogo e teve até mais perto de vencer. Mas acho que o 0-0 acabou sendo justo, foi um jogo equilibrado. Para mim, o que mais chamou a atenção nessa partida foi a entrevista pós-jogo, em que o Crespo mandou recados para Benítez e Éder. Mais uma vez, o Benítez e Éder não entraram em campo, o Benítez parece estar incomodado e o Éder eu já contei para vocês que está incomodado. Recentemente ele procurou os dirigentes do São Paulo para demonstrar a intenção de rescindir seu contrato. Acabou não rolando a rescisão por causa da questão financeira. O Éder pediu 4 meses de salário para romper o contrato, o São Paulo queria pagar apenas 1. Sobre a frase do Crespo depois do jogo, abre aspas. Se alguém pensa que tem mais direito de jogar pelo nome que tem aqui, está equivocado. Primeiro o São Paulo e juntos vamos tentar classificar para a Libertadores. De resto, pensamentos individuais não vão agregar ao grupo. Nesse caso, do Benítez e do Éder, não aconteceu nada, mas a filosofia é essa. Aquela história do morder e assoprar. Primeiro o Crespo rasga os caras dizendo que pensamentos individuais não podem prevalecer, depois minimiza dizendo que não é o caso dos dois e completa dizendo que a filosofia é essa, de trabalho pensando sempre no coletivo. O Éder completou nesse sábado o seu terceiro jogo sem sair do banco de reservas. Já havia ficado no banco com o Atlético Goianiense e também na rodada passada contra o América. Já o Benítez não foi nem para o banco contra o Atlético Goianiense e ficou no banco contra a América e Atlético Mineiro. Situação delicada de 2 jogadores talentosos, 2 jogadores importantes. Isso também tem a ver com a melhora do elenco são paulino. O São Paulo ontem pôde, por exemplo, colocar em campo no segundo tempo o Caleri, que é uma das principais contratações e reforços para a temporada, o Gabriel Sara, ainda tinha no banco de reservas, como eu contei, o Éder e o Benítez. Só para completar, o Crespo ainda lembrou que o São Paulo hoje conta com 38 atletas no seu elenco. E diante de tanta gente com só 11 jogando e mais 5 entrando no decorrer da partida, alguns vão acabar ficando de fora. Esse é um probleminha que precisa ser contornado o mais rápido possível, até porque, como eu contei para vocês no vídeo desse sábado, a situação do Crespo começa a ficar um pouco mais delicada. Já existe descontentamento até por parte de dirigentes do São Paulo em relação ao trabalho do argentino. Bora fechar falando sobre o outro lado desse confronto, o Atlético Mineiro, que conseguiu um empate até que razoável, um empate que permite a ele aumentar sua distância em relação ao Palmeiras de 7 para 8 pontos, o Palmeiras perdeu, o Atlético empatou, o Galo conseguiu aumentar a sua sequência de jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, já são 14, se igualando à maior sequência do Atlético no Campeonato Nacional de 2012, também sob o comando do Cuca. Agora é torcer para que o Flamengo não vença o América Mineiro nesse domingo, daqui a pouquinho às 11 horas da manhã, para que o Atlético possa ter uma vantagem ainda mais confortável para Palmeiras e Flamengo, seus principais perseguidores. Sobre o Atlético, eu queria trazer uma novidade divulgada pelo site Deus Me Dibre. Esse portal informa que o Atlético está muito perto de fechar com a Adidas para ser a nova fornecedora de material esportivo do Atlético. É importante contar que o contrato da Lecoq Sportif, que acabaria em dezembro, foi estendido até metade do ano que vem, até o fim do primeiro trimestre, para ser mais preciso. Então, até o fim do primeiro trimestre de 2022, a Lecoq continua, mas, ao que tudo indica, a Adidas será a próxima fornecedora de material esportivo. A parceria com a Lecoq foi bem bacana, desde fevereiro do ano passado. O auge desse casamento se deu com os mantos da massa, que na temporada passada renderam 110 mil vendas e na temporada atual renderam 120 mil vendas. O torcedor do Atlético gosta do material, da confecção, do produto final da camisa. É um material esportivo bem avaliado, mas havia dentro do Galo a percepção de que era hora de pensar em contratos maiores do ponto de vista financeiro, de que o pagamento da parceira para o Atlético precisava ser maior, até porque o Galo hoje é um dos principais clubes do futebol brasileiro. Existiram conversas com a Nike, com a Adidas e entre outras, e o Deus Me Dibre está informando que quem venceu essa parceria ou esse duelo foi justamente a Adidas. Sigo atrás dessa informação assim que conseguir mais detalhes em relação a tempo de contrato, em relação a vencimentos, como é que vai se dar esse pagamento, conto para vocês. A Adidas já havia vestido a camisa do Atlético na década de 80, de 83 a 85, e também é parceira atualmente do São Paulo, do Flamengo, do Internacional, do Cruzeiro, além de vários outros clubes pelo mundo, como o Real Madrid, como o Bayern de Munique, Boca Juniors, River Plate, Manchester United, entre outros.
Assim que tiver qualquer novidade, prometo voltar aqui para deixar vocês super bem informados. Combinado? Então essas as informações que eu queria dividir com vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não se esqueça que tem live nesse domingo, tá? Ao longo do dia informo para vocês por aqui que horas que a gente começa para bater esse papo esperto. Como é o último final de semana, o último domingo do mês, hoje os membros participam da live para membros independentemente da categoria. A gente costuma ter uma pré-seleção, somente os membros de Bola de Ouro, Lenda Mundial e Craque participam de todas. Os caras do Camisa 10 participam a cada 15 dias. Hoje também os peladeiros estão convidados para participar da live para membros. Uma live bem legal em que você entra com vídeo, com imagem, para bater papo, perguntar, tirar dúvidas, enfim, vai ser bem bacana, tá bom? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.